Nós temos versículos na palavra de Deus que são muito conhecidos. Um desses versículos nós vamos meditar neste devocional. Se encontra em Provérbios 1, versículo 7, que nos diz: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aqui nós percebemos nesse versículo a riqueza do que de fato é a sabedoria em Deus. Não é a sabedoria mundana, a sabedoria das experiências que a sabedoria das experiências é válida, mas não é a sabedoria divina. E aqui nesse versículo nós percebemos qual é o princípio geral para nós podermos ser mais sábios diante do Senhor. Perceba a primeira parte que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. E a palavra saber aqui é como sinônimo de sabedoria, pois na segunda parte, que é um contraste, fala que os loucos desprezam a sabedoria. Então nós percebemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós quisermos de fato viver bem diante de Deus, não viver bem no sentido humano, mundano, mas viver bem com o Senhor, viver bem diante de Deus, nós precisamos temer a Deus. E o temor do Senhor não é medo de Deus. Isso não é temor a Deus. Temor é justamente reverência. É nós nos prostrarmos diante de Deus, sabendo que a Ele nós devemos prestar contas. É olharmos para o que a palavra nos fala sobre Deus e amarmos mais esse Deus. Não é um temor que nos causa medo, simplesmente, mas é um temor que faz com que nós queiramos obedecer a esse Deus, queiramos viver para esse Deus. É como quando você ama alguém e ali você vai fazer as coisas para que essa pessoa fique bem o máximo que você puder. Você vai trazer cuidado de coisas boas para a vida dessa pessoa. Em relação a Deus, deve ser infinitamente maior, pois é o nosso Deus, é o nosso Criador, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então, o temor do Senhor é justamente querer buscar obedecer a Deus o máximo que nós pudermos, de maneira reverente, com um coração intenso nisso, de fato, uma vida com o Senhor. O temor do Senhor é esse princípio da sabedoria. Nós devemos, de fato, buscar uma vida sábia, buscar uma vida concentrada no Senhor. Assim nós teremos, de fato, uma vida santa aqui. O que acontece com aqueles que não são de Deus? Perceba a segunda parte do versículo. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os loucos aqui em contraste com o sábio. Os loucos aqui em contraste com o crente, com o cristão. Os loucos são aqueles que desprezam o temor do Senhor, desprezam o próprio Deus. Lembra do que é dito em outras partes das Escrituras: neles não há temor de Deus. É o que é descrito em Romanos capítulo 1. Aqueles que não têm ao Senhor não querem saber de Deus, não querem buscar a Deus, não querem saber o que Deus espera deles. Não há temor de Deus neles. Mas no cristão, sim. No cristão há temor de Deus. No cristão há busca por satisfazer a vontade do Senhor, agradar ao Senhor, satisfazer os desejos do coração de Deus, não buscar as nossas próprias vontades, mas buscar as vontades do Senhor Deus. Você tem feito isso? Você tem temido a Deus? Como está o seu coração diante do Senhor? Há temor nele? Ou há irreverência? Ou há distanciamento? É uma oportunidade para você de fato pensar sobre isso e se voltar ao Senhor. Peça perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, pelo seu distanciamento. Se aproxime do Senhor, se arrependa dos seus pecados, volte a Deus, tema a Deus, e Ele vai te dar sabedoria. Porque quando nós tememos a Deus, nós levamos em consideração o que Deus espera de nós, e nós viveremos conforme isso. Nós seremos mais sábios. Nós não vamos desprezar a sabedoria de Deus nem o ensino de Deus, pois nós somos de fato pessoas que querem servir e viver para esse Deus. Que Deus derrame cada vez mais da sua sabedoria na sua vida. Que Deus te abençoe.